Bom dia, tudo bem? A nossa entrega de dízimos e ofertas, ela é prova da nossa obediência, da nossa adoração ao Senhor. E além disso, não substituindo essa obediência, essa adoração, você pode também ofertar na vida de outras pessoas. Certo ou não? Está disposto a isso? Nem sempre. Mas nós precisamos exercitar isso. E eu digo isso porque nós temos um amigo casando, né? E você pode ser mão de Deus, sustento de Deus, provisão de Deus, para ajudar nesse processo. Então converse com a gente, depois manda uma mensagem. Pastor, qual que é o Pix do Levi? Tão fácil hoje, né? Mandar 10, 50, 100 e tantos outros valores. E você pode também orar pela vida dele, que é tão importante, ou mais importante que a sua oferta. Interceder pela vida dele nesse novo processo. Pastor Levi, que Deus abençoe. Nós vamos dar início à nossa reflexão de hoje de manhã, e não havia nada combinado entre nós a respeito daquilo que o Levi falou na condução da direção do início do culto, até então aqui a parte dos dízimos, das ofertas. Não havia nenhum combinado, um pré-combinado, ou um pré-acordo a respeito do que falaríamos, mas já havia certo no coração de Deus, na mente de Deus, e nós vamos refletir a respeito desse bom pastor. O Levi citou o Salmo 23, que diz que o Senhor é o nosso pastor, né? E nada nos falta. No Senhor nós ganhamos confiança, segurança, e nós vamos falar desse bom pastor. E eu continuo essas reflexões, essa série de mensagens que tenho preparado. Deus tem falado comigo, falado ao meu coração, tem me dado algumas instruções para o ministério, e nós continuamos aqui compartilhando essas afirmações de Jesus que nós encontramos no Evangelho de João. Como já disse outras vezes, não estou seguindo nenhuma ordem das aparições dessas afirmações de Jesus, quando ele diz, eu sou. Não estou seguindo uma ordem, até mesmo porque comecei pela última, que diz que eu sou a videira verdadeira, no capítulo 15. E de fato, se nós estamos atentos às mensagens de Jesus, como essa, que diz que eu sou a videira verdadeira, nós estamos conectados a essa videira como um ramo vivo. E como um ramo vivo nós produzimos frutos, amém? Produzimos frutos abundantes para a glória de Deus. Frutos que são visíveis, frutos que são invisíveis. Frutos que prosperam, aqueles que estão conectados, eles estão produzindo frutos. Aqueles que não estão conectados a essa videira, eles não produzem frutos, não têm vida, e certamente também não desfrutarão da glória de Deus na eternidade. Nós falamos também acerca dessas afirmações de Jesus, e uma delas, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Existem aqueles que passam a vida toda buscando respostas ou buscando razões para preencher as lacunas da vida, para preencher ou ocupar um vazio existencial, um vazio que a busca, a procura é preenchida muitas vezes por dinheiro, por destaques de alavancar uma carreira profissional. O propósito disso, muitas vezes, o objetivo disso é apenas conquistar o máximo de poder, o máximo de status, de visualizações. Pessoas infladas que buscam também satisfazer os seus únicos desejos, os seus desejos próprios, até mesmo os seus desejos sexuais. E nessa busca, nessa intensidade dessa procura, as pessoas se perdem, mas nós vemos razão na palavra, e nós vemos razão nessas afirmações,
e essas situações, elas apontam para uma única verdade, que existe sim um vazio dentro de nós, e esse vazio dentro do ser humano, ele só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Ele só pode ser preenchido pelo pão da vida. É Ele que preenche as lacunas. Existe dentro de nós um lugar, existe dentro de nosso ser um formato, um lugarzinho exatamente de Cristo, exatamente no formato do nosso Senhor. E quando Ele chega dentro de nós, e quando nós entendemos que Ele é o pão da vida, esse vazio, ele é preenchido, e nós somos sustentados pela existência do Senhor. É Ele que sacia a nossa fome, é Ele que mata a nossa sede, é Ele que dá significado para a nossa existência. Você sabe para que você existe? Sim? Para quê? Para adorar a Deus, glorificar a Deus, refletir a imagem de Cristo, no seu toque, no seu olhar, na sua conversa, na sua atitude, você precisa revelar o amor do Pai, porque Ele preenche uma lacuna na sua vida. Existia uma lacuna na sua vida, certo? Hoje já não existe mais. Se alguém aqui ainda que precisa desse preenchimento, nós vamos ter a oportunidade no final do culto para passar por esse processo. Mas, pelo que vejo aqui das pessoas que convivo, nós já temos essa conexão com o pão da vida. Isso é muito bom, isso nos assegura, nos deixa firmes no caminho, porque Ele é quem nos sustenta. Essas afirmações de Jesus, é importante falar isso, que não existe também uma ordem de importância ou relevância ou algum tipo de hierarquia sobre essas afirmações. Talvez alguém pense que na última reflexão dessa série de estudos eu vou falar sobre a mais importante das afirmações, né? Não espere por isso. Eu estou falando das afirmações como equalizadas. Todas são fundamentais, todas têm a mesma relevância e elas se aplicam de igual intensidade em situações, em momentos e circunstâncias da nossa vida. A razão de encontrarmos essas afirmações, quando Jesus diz, eu sou, no Evangelho de João, é mais uma vez com a intenção de nos lembrar que Jesus é Deus. Ele é o Deus da criação, o Deus de Abraão, aquele que se revelou na sarça ardente para Moisés, enquanto a sarça estava ali queimando, né, com aquele fogo, e Deus se apresenta, eu sou o que sou. Esse é o poderoso Deus, agora, através do Evangelho de João, revelado em Jesus Cristo. E Jesus Cristo aqui, Ele é revelado de forma encarnada, e Ele anda no meio da multidão, Ele passa pelo meio do povo, Ele chora, Ele se entristece, Ele sente dor, Ele sente fome, Ele tem características humanas iguais às nossas. E isso mostra essa humanidade, e mesmo com essas características, Ele dá respostas, porque Ele é Deus. E Ele dá respostas para as necessidades humanas. Por isso que nós encontramos no Evangelho de João as afirmações como eu sou a videira, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E hoje nós vamos falar de mais duas afirmações de Jesus. Quero me ater à afirmação de que Jesus diz, eu sou a porta e eu sou o bom pastor. E nós encontramos no mesmo trecho da palavra, convido você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 10, e nós vamos ler os versículos 1 até o versículo 18. Encontrou? Vamos ler? Em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra porta, este é ladrão e assaltante.
Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta. As ovelhas ouvem a sua voz, e ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, ele vai adiante delas, e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes essa comparação, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Jesus então voltou a falar-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o empregado que não é pastor, e quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Nós depositamos a nossa vida, depositamos as nossas emoções, os nossos bens, aquilo que temos como riqueza. Apresentamos a Ti porque o Senhor é o bom pastor. O Senhor é aquele que se sacrificou por nós de forma voluntária. O Senhor é aquele que apresenta clarezas e verdades tão preciosas na Tua palavra. Que a Tua palavra nos guie para termos uma reflexão profunda acerca de quem o Senhor é para nós. Louvado seja o Senhor, e nós agradecemos a leitura da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo que nós lemos, ele é uma continuidade do capítulo anterior, capítulo 9. E Jesus está nesse trecho da palavra enfrentando um diálogo muito intenso com os fariseus. Fariseus eram aqueles religiosos que fiscalizavam o ministério de Jesus, se julgavam sábios, eram aqueles que detinham a sabedoria, eram intérpretes da lei. E eles estavam atentos a todos os movimentos que Jesus fazia. Por onde Jesus passava, havia ali os fariseus com a intenção de fiscalizar o ministério de Jesus. Em outro momento nós podemos falar um pouco mais a respeito dessa relação e dos impactos dessa relação de Jesus com os fariseus. Mas é interessante notar que aqui, no capítulo 9, Jesus também cura um cego de nascença. E ele está ali, passa um pouco de barro nos olhos do cego, conduz o cego até o tanque de Siloé para lavar os olhos. E quando o cego retira todo aquele barro, ele volta a enxergar. Ele sai com os olhos limpos e ele volta a ter a visão. Imagina só esse cego faceiro, feliz, e essa notícia se espalhando naquela região, naquele momento onde as pessoas estavam ali vendo tudo isso. Imagina só o celular do povo, né? Chegando notificação, direto, tocando campainha e tudo para dizer que havia acontecido algo extraordinário. E ali está instaurada uma situação que a princípio estava ocorrendo tudo bem,
mas havia algumas coisas que estavam incomodando os fariseus. E o texto diz, no capítulo 9, que o dia que Jesus curou o cego era sábado. E para os fariseus, isso era enlouquecedor, não podia fazer nada no sábado. E eles lidavam com uma crise, porque eles não aceitavam os milagres de Jesus e não aceitavam os movimentos de Jesus, e eles não encaravam Jesus como Deus. Então, os questionamentos eram: poxa, é sábado, como que alguém chega e faz tal manifestação no sábado? Ou como alguém como nós, esse também era um dos questionamentos dos fariseus, como alguém como nós, alguém com as nossas próprias características, alguém com a nossa humanidade, vem e faz algo tão absurdo? Será que é uma magia ou algo do tipo? E essas inquietações, elas vão ganhando corpo e vão somando as fiscalizações que os fariseus já estavam tendo acerca de Jesus, e isso foi suficiente para uma confusão, para instaurar uma confusão religiosa. Então, alguns ali queriam acreditar, outros ficavam questionando: será que esse cara era cego mesmo? Chegaram ao ponto de chamar os pais do ex-cego, recolhem os depoimentos da família. E para resumir um pouco desse interrogatório, dessa confusão toda, enquanto o cego passou a conhecer Jesus como Filho de Deus, os fariseus, eles se endureciam a cada vez mais o seu coração. As dúvidas eram cruéis, e as respostas que o jovem, que antes era cego, ele ia dando acerca de Jesus, ia deixando cada vez mais os fariseus enlouquecidos, furiosos, porque eles se consideravam espiritualmente superiores. E eles chegaram ao ponto de expulsar aquele rapaz daquele lugar. O ex-cego foi expulso da presença dos fariseus. E é nesse contexto que o capítulo 10 ele se inicia. Ele sai de um grande diálogo aberto, de uma confusão instaurada religiosa, um interrogatório, uma expulsão, e ele passa a ser um monólogo de Jesus. Jesus começa a falar com a finalidade de admoestar, de repreender os fariseus. Jesus também tinha um propósito de alimentar a fé daquele rapaz que havia sido curado. Ele queria aquecer o coração daquele rapaz e incendiar a fé dele. E mais uma vez nós vemos aqui muito evidente que Jesus também quer se demonstrar salvador da humanidade, redentor da humanidade. E o seu ministério, ele é regado de amor, de cuidado, de compaixão, de misericórdia. E Jesus começa um diálogo, um monólogo, e é aqui que nós vemos alguns comentaristas, como William Hendrickson, que diz: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Os fariseus, por outro lado, como maus pastores, não estão preocupados com as ovelhas e as lançam fora. O homem cego de nascença, uma verdadeira ovelha, tinha sido excomungado pelas autoridades judaicas. Mas Jesus, o bom pastor, foi procurá-lo e o encontrou. E são verdades como essas, são realidades como essa que nós vemos nos movimentos de Jesus. Intenções de se revelar o Salvador e revelar o seu amor eterno, revelar o seu cuidado, revelar da sua misericórdia, em seus atos de compaixão, em seus atos que contrariavam todas as fiscalizações que existiam. Então nós vemos Jesus aqui, e em outros textos da palavra, nós temos essa referência não só de Jesus, mas essa referência de Deus como pastor. E Ele é o nosso pastor. Você consegue lembrar de alguma referência? Qual que é a mais conhecida? Salmos 23, que já foi falado aqui nessa manhã. A mais conhecida delas é Salmo 23, mas nós também temos uma referência em Isaías 40:11, que diz que o Senhor como pastor, Ele
cuida do seu rebanho. Com o braço, ele junta os cordeiros e carrega no colo. Ele conduz com cuidado as suas ovelhas. E nós encontramos tantos outros trechos da palavra, textos preciosos que falam acerca desse nosso Deus, que trata as suas ovelhas com tanto cuidado, com tanto amor. Essa parábola do verdadeiro pastor, nós podemos observar e podemos ler e refletir acerca dela, mas é preciso pensar também em qual é o pano de fundo, ou qual é o cenário que o Evangelho está tratando. E o pano de fundo, o cenário que está sendo apresentado, ele tem uma conexão com Ezequiel 34, uma profecia contra pastores infiéis, onde Deus, ele é o pastor do rebanho, ele é o pastor do povo, e ele mesmo nomeia pastores, ele mesmo escolhe pastores subordinados para cuidar deste rebanho. Mas esses pastores, por algum motivo, eles se mostram maus pastores. E em vez de alimentarem as ovelhas, eles alimentam-se das ovelhas. Pastores infiéis, pastores incapazes de cuidar das suas ovelhas, eles se omitiam e sacrificavam as ovelhas, aproveitavam da sua carne, aproveitavam da sua lã, e assim seguiam essa realidade tão severa. E nessa profecia de Ezequiel 34, estes pastores indignos, eles são expulsos, e Deus cuidará de apacentar as ovelhas. E Deus providencia um só pastor, um único pastor que vem da linhagem de Davi, que é o Messias, que é o Cristo, e ele é o nosso bom pastor. E esse bom pastor, como nós vemos, nós precisamos observar o cenário, e para facilitar essa compreensão do bom pastor, precisamos observar esse cenário de como funcionava na prática a dinâmica pastoril, a dinâmica de um jovem pastor que cuidava das ovelhas. Então, na parábola que nós lemos, que Jesus narra, nós vemos essa realidade apresentada de elementos como o aprisco. Nós falamos também de um outro elemento importante, que é a porta. E essa visualização é importante ter, porque nos tempos antigos, e no tempo onde o texto que havia essa expressão, nós precisamos notar que naquela região o lugar era formado de montanhas. E também existiam lugares onde as montanhas eram abraçadas por vales, tinham em sua composição também vales. Nessas montanhas e vales, nós podemos pensar nas ovelhas. Pense aí na sua mente, forme aí um cenário, uma bela montanha. Consegue imaginar? Consegue imaginar um grande vale? Um vale bem bonito, cheio de verde, bem pastoso. E nessa montanha nós precisamos também colocar as ovelhas. As ovelhas estão lá. Cada pontinho branco, está conseguindo ver na sua mente? Os pontinhos brancos das ovelhas? Vamos lá, junto comigo. Nessa realidade construída de uma dinâmica pastoril, nós temos dois tipos de aprisco. Um tipo de aprisco, ele era o aprisco do inverno. O aprisco do inverno era um grande aprisco. Pensa em um grande lugar cercado por pedras, onde as ovelhas eram conduzidas até aquele lugar. E o pastor colocava todas as ovelhas, todos os pastores que estavam ali naquelas montanhas, cada um com as suas ovelhas, levavam todas as ovelhas para aquele lugar e colocavam aquelas ovelhas todas juntas, a fim de que elas fossem cuidadas. E nesse aprisco, os pastores deixavam as ovelhas, e havia também uma grande porta, e essa porta estava ali trancada, e o texto diz que havia uma chave, e essa chave ficava com o porteiro. Pela manhã, o pastor chamava as suas ovelhas,
e as ovelhas saíam com ele em busca de um pasto verde e águas tranquilas. Esse é o aprisco do inverno, certo? Guarda aí na sua memória e agora acessa o aprisco do verão. O aprisco do verão, ele era menor, ele não era tão grande, mas ele possuía características diferentes do outro aprisco. Esse aprisco do verão, ele era formado também por pedras, em um formato menor. Só que as ovelhas dos pastores não eram guardadas todas juntas. Cada pastor tinha o seu rebanho e o seu aprisco. Cada pastor era responsável por manter as ovelhas cuidadas. E nesse pequeno aprisco não havia uma grande porta como no grande aprisco. A porta era quem? O pastor. O pastor se colocava na abertura do aprisco, as ovelhas, ele chamava as ovelhas entravam no aprisco, nesse pequeno aprisco, e ele se colocava na porta do aprisco. E ele era a porta. Então nós temos dois tipos de visualização e dois tipos de dinâmica, de cuidado que o texto apresenta. Jesus, ele está direcionando a sua fala para esses dois apriscos, para essas duas compreensões. O primeiro deles, ele é representado nos versículos de 1 a 3. Dá uma olhada aí no texto. E o cuidado aqui, você pode ler aí, fazer a sua reflexão, e note que aqui o cuidado é com os ladrões que tentavam roubar as ovelhas subindo pelas paredes. E no segundo aprisco, que era o aprisco do verão, o aprisco menor e o aprisco mais compacto, a própria porta era o pastor das ovelhas. E Jesus diz no versículo 7, então Jesus voltou a falar-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus, ele está estabelecendo aqui uma diferença gigantesca entre o ladrão e o pastor das ovelhas. Note ali, o ladrão, ele possui algumas marcas, algumas características. O ladrão, ele não entra pela porta. O ladrão, ele não é verdadeiro, ele é enganador. O ladrão tem o seu interesse próprio, nunca foi cuidar das ovelhas, o seu propósito nunca foi alimentar as ovelhas ou cuidá-las. O propósito dele é roubar, é tirar do seu dono, é tirar a sua lã, tirar a sua carne, escarnear as ovelhas. Você conhece alguém assim? Conhece? Sim. Pela sua cara de medo, você conhece. Não devemos ter medo, porque o Senhor é o nosso pastor. Mas nós sabemos que existe sim alguém interessado em nos enganar. Alguém interessado em roubar as ovelhas do aprisco do bom pastor. Alguém interessado em desfrutar apenas dos benefícios do que nós podemos fazer. As marcas que nós falamos de um ladrão, elas são evidentes, mas também nós temos marcas de um pastor de ovelhas. E essas marcas, elas também são apresentadas no texto, e de acordo com o primeiro e com esse grande aprisco que nós falamos, que recebe todas as ovelhas, pensa só, ovelhas de diversos pastores. Quando o pastor verdadeiro ele chega, o porteiro abre a porta. E o pastor verdadeiro, ele tem essa credencial. O porteiro conhece, ele identifica e sabe que ele é o dono das ovelhas, porque é ele que cuida daquelas ovelhas, é ele que deixou aquelas ovelhas ali, e é ele que está retornando pela manhã e está buscando novamente as suas ovelhas. Ele cuida delas. Uma outra marca de um pastor de ovelhas é que as ovelhas conhecem a sua voz, e o texto fala sobre isso. Quando ele chega no aprisco, suas ovelhas conseguem distinguir a sua voz de uma voz estranha. O pastor, ele tem cheiro de ovelha, tem intimidade com elas, ele se relaciona, conhece a característica de cada uma.
O pastor é aquele que conduz para fora do aprisco. Assim como ele traz para dentro, ele coloca as ovelhas para serem cuidadas nesse grande aprisco, ele também conduz para fora. Ele chama as ovelhas, ele leva as ovelhas para comer, ele leva as ovelhas, conduz as ovelhas para um lugar onde elas encontrarão comida e água, e isso nós encontramos no Salmo 23. O pastor é aquele que vai à frente, o pastor é aquele que lidera seu rebanho, ele não induz, ele vai à frente, ele vai coordenando, abrindo caminho para que as ovelhas possam segui-lo. E diferente também da imagem do vaqueiro, como que o vaqueiro faz? Ele vai na frente? Não, ele vai tocando o gado, ele vai empurrando o gado. O pastor, ele é seguido das ovelhas e elas não seguem qualquer pessoa, elas sabem quem estão seguindo, porque elas conseguem perceber a voz do seu pastor. Você consegue aqui, nesse trecho, imaginar a confusão na cabeça dos fariseus? Quando estavam ouvindo Jesus falando acerca de que ele era a porta, falando acerca de que ele era o bom pastor, que ele é o bom pastor. De fato, eles não aceitavam o que Jesus estava dizendo, porque no fundo eles sabiam que a parábola, as figuras descritas na parábola eram muito claras, e eles sabiam que eles não eram os pastores, mas eles eram os ladrões, eles eram os salteadores. Eles eram representados por essa figura porque eles não estavam nem aí com as ovelhas. Eles tinham acabado de expulsar um ex-cego. Eles não estavam interessados em cuidar de alguém, ou ter compaixão ou misericórdia. Eles estavam observando seus próprios interesses, induziam o povo, forçavam o povo a acreditar nos seus enganos, nas suas hipocrisias, e de fato eram os verdadeiros salteadores. Jesus, ele chega com autoridade, Jesus, ele chega com jeito, com a sua forma exemplar, e é dessa forma que ele ocupa todo esse lugar, todo esse cenário, porque na realidade, de fato, ele é o verdadeiro pastor. Ele é o nosso bom pastor. Então, quanto às afirmações de hoje, Jesus disse: eu sou a porta. Nos versículos que nós lemos, nós podemos perceber: eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Versículo 9 diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Com essa afirmação, nós precisamos destacar que ninguém entra no aprisco sem ser por Jesus Cristo. Ele é a porta. Não existe outra forma, e nós sabemos disso. Ele é o único caminho. Não existe outro Salvador, não existe outro Redentor, outro mediador, outra forma de entrar no aprisco, porque Jesus é a porta e nele nós encontramos verdades como essas descritas no texto. Ele é a porta da nossa salvação, e o texto diz isso: se alguém entrar por mim, será salvo. Essa é a reflexão que nós devemos ter, assumir, viver e refletir. E levar para fora, e dizer que Jesus é a única solução. Jesus é a única esperança para todos os anseios. Todas as lacunas são preenchidas pelo próprio Cristo. Ele é a porta, Ele é a única porta. Jesus também é a porta da libertação. O texto diz: entrará e sairá. É no nosso Senhor que nós encontramos liberdade. Existem portas, e sempre existirão portas, onde você será amarrado, você será preso. Portas que nos prendem, portas que nos conduzem para a morte. Mas a porta verdadeira, que é Jesus, ela conduz para a vida. Ela dá liberdade a toda a humanidade. E em Jesus, nós encontramos essa liberdade. E é interesse de Jesus vivermos livres de toda a amarra do mal.
E nós entendemos e vivemos isso porque Jesus é a porta da nossa libertação. Jesus é a porta da nossa provisão. O texto diz, e achará pastagem. Toda provisão, seja ela física, seja ela emocional, espiritual, é o Senhor Jesus que nos dá. É o Senhor Jesus que está pronto para estender a mão. Ele é o nosso alimento, como vimos em outra afirmação, que Ele é o pão da vida. Jesus é a porta de uma vida abundante. O versículo 10 diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida com plenitude. Jesus também disse, eu sou o bom pastor. No versículo 11 em diante, há um contraste agora entre o pastor e o empregado. Em algumas versões, você pode encontrar a palavra mercenário. O empregado é alguém que é contratado para cuidar das ovelhas. E esse empregado, ele não é dono. Ele faz o seu trabalho apenas para receber o seu salário. Apenas para conquistar aquilo, fruto do seu esforço. Ele não vai arriscar a vida. Ele não está interessado no seu, nas suas ovelhas. Ele está interessado no sustento, no seu sustento. Entre tantos nomes de Jesus que nós encontramos na palavra, quando nós vemos essa expressão, eu sou o bom pastor, isso aquece o nosso coração. Isso nos dá segurança e ganha bastante destaque, porque a figura da ovelha é uma figura dócil, de um animal indefeso. Vira para o irmão que está do teu lado e diz, você é um animal. Com todo carinho. É a única possibilidade, é a única oportunidade que você tem de dizer para o seu irmão que ele é um animal. Mas daí agora você acrescenta, você é um animal inseguro. Um animal dócil. Você é um animal cuidado pelo Senhor. Você é uma ovelha. Fala para ele, você é uma ovelha. Enfim, eu já estou caminhando para o final. Se a banda já puder subir, a gente já vai finalizar. A ovelha é indefesa, é insegura. Ela é míope, assim como também sou. Estou aqui com meu óculos. Ela não se alimenta sozinha, não se protege, não se limpa. Enfim, a ovelha ela depende totalmente do pastor. A fragilidade de uma ovelha é alvo do bom pastor. E Jesus, ele se apresenta e ele traz essa afirmação como um adjetivo. E esse adjetivo bom aqui, ele tem o significado básico de uma palavra, e essa palavra é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. O nosso bom pastor é maravilhoso. É através da graça dele que nós podemos notar o seu sacrifício, e como o texto nos lembra, esse sacrifício de forma voluntária. E nós amamos o nosso bom pastor pelo seu caráter, pela sua obra de redenção, e porque ele reflete em nós a sua pura expressão de amor. Ele reflete nas ovelhas esse cuidado. E nessa categoria de maravilhoso pastor, ele é único. Ele é o único pastor que nós temos. Nós temos outros pastores, né? Pastor aqui na igreja é cheio de pastor. Pastor Jean, pastor Daniel, pastor Levi, tantos outros que estão conosco. Nós temos a responsabilidade de seguir os passos do nosso bom pastor. E você, como líder, você como um bom cristão, um cristão maduro, que entende o chamado de Jesus, tem também o seu rebanho. Tem também pessoas que você estende a mão, que você exerce compaixão, que você dedica misericórdia, que você nota que não está vindo na igreja, não está vindo na célula. Às vezes ouviu alguma coisa atravessada e ficou com o coração dolorido, daí você tem que ir lá. Todas essas dinâmicas são dinâmicas exemplares de alguém que nota que existe um bom pastor. Existe aquele que cuida de nós.
aquele que recebe o nosso lamento, aquele que recebe as nossas confusões, aquele que recebe a nossa desobediência, que trata, que disciplina, mas faz com amor. E é esse amor de Jesus, voluntário, sacrificial, que nós devemos assumir e viver refletindo essa realidade. Existem outras ovelhas fora do aprisco, existem outros animaizinhos tão indefesos, tão inseguros como nós, que precisam encontrar essa porta, que é Jesus Cristo, e ser abraçadas por esse bom pastor. Amém? Convido você a ficar em pé, nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos agora com essa canção refletir acerca de quem o Senhor é para nós. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Quero fazer 2 apelos nessa manhã. O primeiro deles é entendendo essa afirmação de Jesus que diz: eu sou a porta. Se você está aqui ou você que nos acompanha pela internet, precisa entrar nesse aprisco. O Senhor está dizendo: eu sou a porta, eu sou a única porta, eu sou o único acesso. E essa porta está aberta para você. Nessa porta você encontrará salvação. Nessa porta você encontra liberdade. Nessa porta você encontra o cuidado do bom pastor. Esse é um apelo. O segundo apelo é para você que está aqui, que já está e já faz parte desse aprisco. E nessa manhã você está grato porque você é cuidado pelo bom pastor.
convido você a vir até aqui à frente como expressão de gratidão, dizendo: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque nas minhas lacunas, muito obrigado porque nas minhas inconstâncias, muito obrigado porque nas minhas desobediências o Senhor me abraça, o Senhor me agarra, o Senhor me cuida e o Senhor tem um amor eterno por mim. Essa é a expressão do seu coração para esse segundo apelo, dizendo: Senhor, muito obrigado porque quando eu, como ovelha inseguro, como ovelha incapaz de avançar, inseguro por tantas coisas que podem acontecer, inseguro pelo futuro, inseguro pelo presente, por coisas que aconteceram no passado, o Senhor está perto de mim e eu consigo sentir a Tua presença, e eu sei que o Senhor é o meu bom pastor. Eu sei que como ovelha cuidada pelo Senhor, eu vou desfrutar de um pasto verde, eu tenho águas frescas, eu bebo dessa água fresca, e eu sou alimentado pelo Teu poder, eu sou sustentado pela Tua graça. O Senhor se sacrificou por amor, de forma voluntária, e eu recebo com gratidão. Eu recebo com gratidão no meu coração o cuidado do Senhor, o cuidado de Cristo, que é o bom pastor. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor, Pai. Somos gratos ao Senhor pela Tua forte mão que nos sustenta. Em todo tempo o Senhor é fiel. O Senhor não tem interesses, Pai, como os salteadores, como a figura representativa de um ladrão. O Senhor deseja, Pai querido, que vivamos em abundância, uma vida plena, e assim nós desfrutamos do Seu cuidado, Pai querido. Nós agradecemos porque o Senhor é a nossa salvação. Nós agradecemos porque no Senhor nós recebemos liberdade e hoje somos livres. Vivemos essa liberdade no Senhor. Nós agradecemos pelo Seu sacrifício voluntário, o Seu sacrifício, Pai querido, com amor, que se entregou por nós, Pai, como um cordeiro puro, sem nenhuma marca, e morreu pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas confusões. Pai, nós agradecemos ao Senhor, Deus, porque o Senhor é o nosso bom pastor. Obrigado por afirmações tão preciosas como essas, afirmações que o Senhor diz que é a porta, porque através disso nós podemos levar a esperança para o mundo, de que o Senhor está aguardando aqueles que necessitam de Ti, e que eles vejam em nós, Pai, ovelhas bem cuidadas, bem tratadas, e que desejem também viver nesse aprisco do Senhor, cuidadas e sondadas pelo Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Jesus. Essa é a expressão do nosso coração, essa é a nossa oração. Em nome do Senhor é que oramos. Amém, amém e amém.